Glória a Jesus, vocês estão preparados aí? Não, tá fraquinho. Tá chovendo lá fora, gente, mas aqui dentro eu tô sentindo um calor. Não sei se é o fogo do Espírito Santo, mas vocês estão preparados aí? Porque eu não sei você, mas eu já posso ver uma grande onda do Espírito Santo vindo em nossa direção. E se você estiver preparado nessa noite, os céus vão se abrir e os milagres serão ativados sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua parentela. E tudo aquilo que você precisava até hoje, você sai daqui convicto e com a sua bênção na mão, em nome de Jesus. Estamos diante de um tema: altares posicionados, milagres ativados. Tem alguém posicionado aí já? Hoje é a última palavra do mês com esse tema. E eu já queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Enquanto você procura, eu quero te dizer que nós estamos com uma obra em Caçapava. E você aí que é de Caçapava, você conhece alguém em Caçapava, já direciona ele para o nosso Instagram, direciona o meu WhatsApp aí, pode passar para essa pessoa, me chama aí no particular. Se quiser me procurar no final do culto, eu vou te direcionar para um café por enquanto. Nós estamos com 4 cafés. Um café de jovens, um café de mulheres, um café de homens e um café de casais em Caçapava. E em breve nós teremos o nosso primeiro culto em Caçapava. Então você que estiver junto comigo, continue orando para nossa família, para nossa casa, continue intercedendo, porque eu creio que Caçapava será inundada pela glória de Deus. 2 Samuel capítulo 23, quem achou diz avivamento. Quem não achou, EBD. Teve um ou outro aí, mas eu não tenho tempo. Então vamos ler aqui, ó. E depois dele vinha Samá, o filho de Agé, o Ararita, e os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, pôs-se de pé. Fala aí comigo, pôs-se de pé no meio do terreno. Fala com vontade. Pôs-se de pé no meio do terreno. E o defendeu e matou os filisteus. E o Senhor operou um grande milagre. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e fale assim para ela: hoje é dia de se levantar e defender o que Deus já te deu. Hoje eu creio e eu vim com essa convicção no meu coração de que hoje é dia de se levantar e defender aquilo que Deus já te deu. Nos dias de hoje, eu não sei vocês, mas eu enxergo uma geração que nunca teve tanta voz nos dias de hoje. Mas ao mesmo tempo enxergo uma geração que nunca esteve tão perdida sobre onde se posicionar. Hoje, em poucos segundos, um vídeo na internet pode influenciar milhões de pessoas. Uma opinião no Instagram pode gerar aplausos ou até um cancelamento. E no meio disso tudo surge uma pressão silenciosa. Que pressão é essa? Se posiciona, mas cuidado para não desagradar alguém. É uma geração que sabe levantar bandeiras, mas muitas vezes não levanta e não posiciona o seu altar. Por quê? Por falta de conhecimento ou por opção de não querer levantar altar e se posicionar. Agora, hoje vemos pessoas defendendo causas com intensidade e abandonando a mesma causa no dia de amanhã. Mudam de opinião conforme a tendência, conforme o algoritmo, conforme a aceitação, porque no fundo o medo de ser rejeitado tem sido maior que a coragem de se posicionar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, posicionamento sempre, um posicionamento de verdade, sempre vai te custar alguma coisa. Porque se posicionar não é só falar alto.
ou sair gritando por aí. É escolher de qual lado você vai ficar. É permanecer quando ninguém permanece. Se posicionar é ficar quando todo mundo sai correndo. A Bíblia não celebra quem se adapta ao ambiente. Ela exalta quem se mantém firme, mesmo quando o ambiente é contrário. E talvez o maior problema dessa geração não seja a falta de oportunidade de se posicionar, mas a falta de caráter e de posicionamento do homem e da mulher. Porque quando você não decide quem você é, deixa eu te avisar uma coisa, de qual lado você vai ficar, fica tranquilo, porque o mundo vai decidir por você. Por isso que hoje Deus está levantando uma geração diferente, eu creio nisso. E essa geração está diante de mim. E essa geração está aqui hoje nessa noite. Você não chegou aqui por um acaso. Você não deixou de ir na inauguração da festa italiana para vir por aqui por um acaso. Você veio aqui porque Deus tem um milagre para fazer na sua vida hoje. Deus está levantando uma geração de pessoas diferentes. Não é uma geração de pessoas perfeitas, mas de pessoas posicionadas. Pessoas que não vivem por aprovação, mas vivem por propósito. Deus está levantando pessoas que já se cansaram de posicionar por emoção. Até porque o reino de Deus, milagres não são ativados por emoção. Milagres são ativados pelo meu e pelo seu posicionamento. Pessoas que não seguem tendências, mas seguem uma única verdade. E que verdade é essa? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Que verdade é essa? No livro de João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. O mesmo livro de João, no capítulo 4, versículo 16, vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pessoas estão sendo levantadas hoje, mas pessoas que não seguem tendências ou famosos, mas pessoas que seguem o homem mais conhecido do planeta, que um dia morreu numa cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E em breve ele voltará. Sabe como? Surfando sobre as nuvens. Eu não vejo a hora. Eu não sei se você está junto comigo nessa caminhada, mas eu não vejo a hora dele vir saltando sobre os montes, vindo sobre as nuvens, nos buscar. O mundo continua nos pressionando para que sejamos moldados, mas Deus continua procurando homens e mulheres que decidam se alinhar, não com a cultura da terra, não com a cultura terrena, mas com a cultura do céu. Porque quem não se posiciona, inevitavelmente será posicionado pela circunstância que você está vivendo. Posicionamento não é, então, só falar alto, sair gritando, é sobre viver firme, não é sobre aparecer, é sobre permanecer. E toda vez que alguém decide se posicionar corretamente diante de Deus, algo começa a se alinhar ao seu redor. Hoje mais do que nunca o céu continua respondendo pessoas que se posicionam. Nosso posicionamento faz Deus se levantar do trono e ativar um botão. O nosso posicionamento faz Deus se levantar do trono e ativar um botão. Milagres ativados. E eu fico imaginando, quando uma pessoa vem e se posiciona diante do altar, coloca todas as suas mazelas, coloca toda a sua depressão, toda a sua ansiedade diante do altar, e quando você está posicionado, Deus, Ele se levanta do trono e diz assim: ali vai um filho meu, ali vai uma filha minha. Está posicionado, e então eu imagino que Deus começa a cantar assim.
Você pode cantar mais alto assim comigo? Vamos! Sim! Será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Deixa a terra o som da tua igreja. Estamos juntando a terra. Ah, se você não pular dessa cadeira, vamos, gente! Entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra Com os anjos estamos Sim, Jesus! na sala do trono. Estamos juntando Vamos! Com os anjos estamos entrando na sala É Jesus! Coloca a mão na pessoa que está do seu lado. Começa a orar por ela aí. Nosso posicionamento faz Deus se levantar do trono. Sim! Milagres serão ativados aqui nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Hoje Deus tem um milagre para sua vida, para sua casa, toda a sua parentela. Yeah. Sim! Tome o seu lugar, tome o seu lugar. Ah, você não chegou aqui à toa. Você não veio aqui para a casa do Senhor para voltar da mesma maneira qual você entrou. Se nada acontecer na sua vida hoje, existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para aquele que é dono do universo? Nada é impossível para Deus. Se você entrou aqui nessa casa hoje pensando que é o fim, deixa eu te dizer, é o fim da ansiedade, é o fim da depressão, é o fim do alcoolismo, é o fim da droga, é o fim do divórcio, é o fim da aliança quebrada, é o fim do quarto escuro, é o fim de tudo aquilo que te afasta de Deus.
Voltando um pouco na história. Davi estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Quando de repente seu pai o chama para fazer uma entrega de alimentos para os seus irmãos, sabe, um iFood, um 99. Pai de Davi pede para ele entregar um lanchinho para os irmãos. Davi vai de encontro aos seus irmãos e encontra um filisteu chamado Golias, que há 40 dias estava afrontando o povo de Israel. Golias, um gigante e guerreiro experiente, desafiava o exército de Israel, causando medo em todo o povo de Israel. Davi, ainda jovem e pastor de ovelhas, olhando aquilo, se indignou e ofereceu para enfrentá-lo, confiando não em armas, mas confiando num Deus todo-poderoso. Saul veste Davi com sua própria armadura, mas a Bíblia diz que Davi recusou a armadura de Saul. Por quê? Pergunta para a pessoa aí, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Davi até tentou andar com aquela armadura, mas Davi não estava acostumado. Por que Davi não estava acostumado? Porque a armadura de Saul era uma armadura de um covarde. Por que covarde? Saul era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, que era uma tribo especialista em usar funda. Agora, por que então Deus não usou Saul para matar Golias? Porque Deus não usa quem está fora de posição. Deus não usa quem não está posicionado. Ou seja, a sua excelência sem posicionamento não serve para nada. Você pode saber cantar o mais top possível, mas se você não estiver posicionado, não serve para nada. Você pode ser o melhor funcionário da sua empresa, mas se você não estiver posicionado, não serve para nada. Davi então foi apenas com a sua funda e 5 pedras, e com um único lançamento acertou a testa de Golias. Vocês conhecem a história? E quando Golias cai, Davi pega a própria espada de Golias e arranca a sua cabeça, vencendo então aquela batalha. Davi mata Golias com a própria arma que Golias disse que iria matar Davi. Agora presta atenção e pega essa chave aí, ó. A mesma arma que o inimigo tem tentado te matar, vai ser a arma que você vai usar contra o seu próprio inimigo. Vou repetir para você anotar aí. A mesma arma que o inimigo tem tentado te matar, vai ser a mesma arma que você vai usar contra o seu próprio inimigo. Davi então derrota Golias com fé em Deus, ganha destaque em Israel, casa com a filha do rei e ainda passa a servir o rei Saul. Porém, por causa da inveja de Saul, ele começa a ser perseguido ao ponto de Davi precisar fugir de Saul. E para onde ele vai? No meio da fuga, Davi chega a uma caverna chamada Adulão, que no hebraico quer dizer refúgio, onde Davi esconde e reúne alguns homens improváveis. Parece uma reunião de café, não parece? Uma reunião de homens e mulheres improváveis. Mas é uma reunião onde Deus tem preparado milagres. A Bíblia vai dizer que quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrar Davi. Logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Não parece com os dias de hoje? Pessoas entrando na caverna de Adulão. Pessoas aflitas, endividadas e pessoas descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens que foram parar na caverna. Davi então anima esses homens e faz deles os seus maiores valentes. Porque tem gente que te vê para baixo, mas aí acaba te empurrando e te derrubando mais para baixo ainda. Mas tem gente que nos anima e nos faz nos posicionar, enxergando em nós aquilo que nem nós conseguimos enxergar, sim ou não? O capítulo 23 de 2 Samuel vai dizer que são as últimas palavras de Davi. Nesse mesmo capítulo vai destacar também a história dos valentes de Davi. Presta atenção nesse valente aqui, ó. Um desses valentes era Josebe, que enfrentou 800 inimigos e com apenas uma lança matou todos em uma única batalha. Outro era Eleazar,
que se manteve firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada na espada. Existem 3 teses para que a espada ficasse grudada na mão de Eleazar. Ou era muito sangue que colou a espada na mão dele, ou dizem que deu cãibra na mão de Eleazar e ele não conseguia soltar a espada, ou dizem que Davi instruiu tão bem Eleazar que ele nunca mais conseguiu soltar a sua espada. Eu vou ficar com a terceira, tá bom? E eu creio que aqui tem homens e mulheres posicionados que já estão com a sua espada na mão. Se você tiver com a sua espada aí, ergue a sua espada. E eu creio que por onde você passar, essa espada não vai desgrudar da sua mão. Eu não sei o que você vai fazer, mas essa espada caminhará com você até a eternidade. Depois de Eleazar, então, vem Samá, que quer dizer, o Senhor ouviu. Deus vai levantar aqui hoje valentes como o significado do nome de Samá. Deus vai ouvir a sua oração hoje. Não sei se você entendeu, mas o nome Samá significa Deus ouviu. E Deus está levantando aqui hoje valentes que tem o mesmo significado do nome de Samá. Deus vai ouvir a sua oração aqui hoje. Salmo capítulo 12, no verso 5, o Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. Deus ainda ouve a sua oração. E Ele está aqui hoje. E quando nós nos posicionamos em oração, a nossa oração chama a atenção do dono do universo. Então Ele se levanta do trono e diz: pronto! Eu estou ouvindo a sua oração. Eu ouvi aquilo que você me pediu. Eu ouvi aquilo que você falou. Então o texto em que lemos diz que mais uma vez os filisteus, inimigo histórico do povo de Israel, se posicionam para saquear a colheita do povo de Israel. O povo de Israel arava a terra, plantava lentilha, esperava o tempo certo da colheita, e quando chegava o tempo certo da colheita, os filisteus vinham e tomavam tudo, deixando eles apenas com o resto da colheita, com o necessário para sobreviver. Tem filisteu então, à nossa volta, que não está preocupado com o que nós estamos plantando, ele está preocupado com a nossa colheita. Presta atenção. Se a colheita é ruim, ele sorri, ele tira sarro da sua cara. Mas se a colheita é boa, ele quer colher junto, ou tomar a sua colheita mesmo. Agora, cuidado com quem você está andando, porque pode ser um filisteu disfarçado de israelita. Parece que quer o seu bem, mas na hora de plantar, ele nem aparece. Mas na hora de colher, ele aparece para te saquear. O inimigo disfarçado de amigo. Por isso, nós até temos essa opção de não nos posicionar, mas o inimigo sempre estará posicionado, tentando saquear o que Deus já nos deu. O inimigo sempre vai investir para nos ver mal. O inimigo não quer nos ver prosperando. O inimigo não quer nos ver bem. O inimigo não quer nos ver crescendo. O inimigo não nos quer ver crescer ou vencer. Mas eu vim aqui nessa noite como boca de Deus e como um profeta. Eu vim aqui só para te dizer uma coisa: que não importa o que o inimigo quer, o que importa é que o maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Ainda que caiam 1000 ou 10.000 ao seu lado, 1000 à sua direita, tu não serás atingido.
E o que me chama a atenção aqui, nesse texto, é que o povo de Israel, diante da investida dos filisteus, ao invés de lutarem defendendo o que Deus confiou a eles, eles decidem fugir, eles decidem sair correndo, abrindo mão então do que já era deles. Talvez eles olhavam o número de pessoas, o número de soldados, ou talvez olhavam as armas do inimigo, e diante disso achavam que o melhor a se fazer era fugir e sair correndo. Parece com pessoas nos dias de hoje, sim ou não? Cutuca a pessoa aí e fala para ela assim: será que está falando com você? Diante das lutas, das dificuldades que nós temos nos dias de hoje, ao invés de lutarmos e guerrearmos, estamos correndo e fugindo. O inimigo só vai avançar se nós retrocedermos, porque o dia em que nós nos posicionarmos, o inimigo vai bater em retirada. Não sei se você se lembra, mas eu me lembro aqui da orientação de Deus a Gideão. Quando Israel estava enfrentando uma opressão dos inimigos, Deus fala com Gideão e diz: diga ao povo que covardes e medrosos podem se retirar. E a Bíblia diz que de 32 mil soldados, 22 mil se retiraram. Ou seja, tinha mais covarde e medroso do que fortes e corajosos. Uma realidade triste talvez nos dias de hoje. Tem mais gente que foge do que gente que enfrenta. No dia da vitória junta uma multidão, mas no dia da batalha tem muitos fugindo e guardando a sua espada. Mas eu creio que nessa noite Deus reuniu corajosos e valentes. Eu creio que nessa noite Deus reuniu aqui valentes, corajosos e poderosos nas mãos de Deus, dispostos a guerrear e vencer essa batalha. Hoje Deus trouxe você aqui para te dizer: você já é mais que vencedor. Sim, estão te dizendo que você não vale nada, se estão te dizendo que você não presta, se estão te dizendo que você não vai dar em nada, deixa eu te dizer uma coisa: você é o que a Bíblia diz que você é. Você é amado, você é filho amado, você é precioso, você é preciosa, você pode, você vai chegar a lugares que você jamais pensou ou imaginou. Você é mais do que vencedor. Fala para você mesmo aí: eu sou mais que vencedor. Não, fala com voz de profeta: eu sou mais que vencedor. O texto de 2 Samuel diz que um dia um homem estava decidido a se posicionar. Quem é esse homem? Samá, filho de Agé, o ararita, se posiciona no meio do campo de lentilha para defender o que já era dele, o que Deus tinha dado a ele. Estamos em um tempo que o seu posicionamento vai determinar onde você vai chegar. Assim como Samá, não dá mais para ficar em dúvida se você é cristão ou se você só vem para a igreja. Não dá mais para ficar em dúvida se você vai fugir ou se você vai guerrear. Hoje é tempo de se posicionar. Esse é o tempo, essa é a hora em que a igreja precisa tomar uma decisão e se posicionar. Por quê? Porque o inimigo já está posicionado e também já está a caminho, com sangue nos olhos. Agora deixa eu te dizer uma coisa, mas o que eu vejo aqui nessa noite é um homem passeando nesse lugar, com fogo nos olhos, procurando alguém para levantar como Samá, que vai dizer essa noite ao inimigo: aqui não, Satanás. Deus está procurando quem vai se posicionar para ativar os milagres que o céu tem para liberar hoje. Hoje é noite de posicionamento. Se você acha que é normal o seu filho estar perdido nas drogas, é normal o seu filho estar na bebida,
sua filha está perdida na prostituição? É normal seu casamento está se destruindo? Você acha que é normal a sua casa estar debaixo de briga e xingamento? Deixa eu te dizer uma coisa, quando o crente se posiciona, Deus se levanta do trono e diz: eu ainda sou fiel para cumprir aquilo que eu te prometi. Eu não sou homem, eu não sou filho do homem para que minta ou que se arrependa. Fica na posição, porque eu sou aquele que te sustenta. Partindo para o fim, para a alegria de muitos e tristeza de poucos. Samá se posicionou no meio do campo de lentilha. E a Bíblia diz que ele massacrou os filisteus. O Senhor deu a ele um grande livramento, diz a palavra. Agora, com tudo isso, talvez eu falei esse monte de coisa aqui só para chegar até esse resumo e essa finalização. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar de pé, porque você vai ter que pular bem alto. Se você quiser já começar a glorificar, já pode. Olha, eu passei 3 dias com uma tosse seca que não passa de jeito nenhum. Mas depois que eu liberar essa palavra aqui, eu creio que vai sair tudo. Eu vou parar com tosse, vai parar com tudo. Porque eu vim aqui nessa noite só para liberar isso para você. Hoje é noite de posicionamento. E se você decidir se posicionar, tem milagre para ativar na sua vida hoje. Com tudo isso que eu falei, eu me lembro de um único homem que também foi abandonado. Os discípulos fugiram também. A multidão também se calou. Mas esse homem decide permanecer e ir para o meio. Ele foi para a cruz do meio. E na cruz do meio ele deu um grito e um bravo de vitória. Tetelestai. Está consumado. O campo de Samá vira campo de guerra, mas a cruz de Jesus Cristo vira um altar de salvação da humanidade. O que parecia ser pequeno se torna algo eterno. Hoje eu vim aqui te dizer que existe um homem que ele se posicionou para que eu e você estivesse aqui nessa noite. Samá foi para o meio do campo de lentilha, mas Jesus Cristo foi para a cruz do meio. E naquela cruz do meio, ele abriu os braços e disse: Tetelestai, está consumado. Jesus está aqui, com os braços abertos, dizendo para você: filho meu, aonde você está? Filho meu, volte agora para os meus braços. Ei, filho meu, eu estou indo ao teu encontro. Filho meu, filho meu, volte agora para os meus braços. Vem, filho meu. Já tem gente aqui na frente. Eu não sei qual é a posição que você tem que tomar hoje, mas Jesus está aqui, está te esperando de braços abertos. Filho meu, você está me entendendo? Pois eu não estou te constrangendo, filho meu. Filho meu, pode vir ao meu encontro. Filho meu,
Rananana, recandarabaexere, candarab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 a. Filho meu, te encontrei aonde é que você está. Filho meu, você está esperando eu te dizer: filha minha, pode vir, estou aqui, filha minha. Ei! Se posicionar e ir para o meio ainda continua salvando pessoas. O altar aqui agora está sendo uma analogia de que se você estivesse vindo para o meio, o altar vai representar o meio aqui nessa noite. Os obreiros aí, ó, Quírios, coloca na posição de guerra, porque agora os filisteus estão vindo, mas você tem a oportunidade de ir para o meio. Então, o altar simbolizando o meio. Se tem alguma enfermidade na sua vida hoje, vem para o meio guerrear. Se tem filho perdido nas drogas, filho perdido aí fora na prostituição, pode vir para o meio guerrear. Se seu casamento está por um fio, vem para o meio guerrear. Quem se posiciona